voltada ao desenvolvimento de educadores, tá? Profissionais que atuam tanto na área da capoeira quanto na área de lutas, ok? Então essa é a nossa terceira aula de desenvolvimento infantil. Vou falar para vocês hoje a respeito de crianças de 2 e 3 anos de idade, tá bom? Com embasamento de referência do Jean Piaget, ok? Deixa eu virar a câmera aqui. Legal, vamos embora. Então nós estamos aí na aula 3, tá bom? Abordando desenvolvimento infantil. Essa fase de Jean Piaget chama-se pré-operatória, tá bom? Ela vai dos 2 aos 7 anos de idade. Eu vou abordar hoje dos 2 aos 3 anos, ok? Jean Piaget, ele diz o seguinte com relação a essa faixa etária. Que a criança ela entende o mundo através de linguagens e imagens mentais, ok? Ou seja, através da comunicação e experiências que advêm disso, tá? Então, como eu disse para vocês, eu vou abordar aí 2 e 3 anos, tá? Então aqui a gente tem linguagem. A criança com 2 e 3 anos, então ela tem uma linguagem de aproximadamente 1000 palavras, tá bom? Ela distingue formas e objetos, distingue grande de pequeno, reconhecem figuras geométricas, noção espacial, conhece e repete sequências numéricas, identificação do esquema corporal. Agora eu vou falar para vocês passo a passo, tá bom? Cada um desses. Então, com relação à linguagem de aproximadamente 1000 palavras, na verdade isso é uma margem. Essa base de desenvolvimento eu tirei de um outro livro, tá bom, galera? Então entenda o seguinte. Como criança dessa faixa etária de 2 a 3 anos ela tem esse repertório de linguagem desenvolvido, aí o momento que nós capoeiristas temos a oportunidade de estar trabalhando a questão musical, tá bom? Então a gente introduz a questão musical nessa faixa etária. E aí como que a gente otimiza essa interação com a criança? Então cantar músicas que vem do cotidiano dela, tá bom? Ou música que ela vai conseguir entender. Então, músicas que faz parte do ambiente dessa criança, tá? Então, um exemplo. Curva de rio, onda de areia, andei pela praia, no rastro da sereia. Essa música antiga, então nós temos curva de rio, ou seja, criança conhece rio. Ondas de areia, então criança conhece areia. Andei pela praia, então normalmente uma criança ela sabe o que é praia. No rastro da sereia, então ela também tem contato com a sereia, né? Então ela já viu Pequena Sereia, já viu desenhos animados que envolvem sereia, tá? Então de novo, ó. Curva de rios, onda de areia, andei pela praia, no rastro da sereia. Então a gente tem essa música. A gente pode utilizar também outras músicas. A gente tem uma música do Movimento Novo que é o seguinte, é assim, ó. Como é que pode um cabrito virar bode, tartaruga da mancada, lagartixa da risada? Como é que pode um cabrito virar bode, tartaruga da mancada, lagartixa da risada? Então essa música, ela faz parte do desenvolvimento da criança, tá bom? Olha quem está aí, Lu, obrigado. Simone Zato, obrigado por vocês estarem aí. Eu estou fazendo hoje um curso, tá, de capoeira infantil para quem
obrigado para quem tem interesse em trabalhar com capoeira, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Então, eu tô falando com relação à música, né? Então, a criança, ela tem uma interação direta com a música. E nós, como capoeiristas, né? Nós, como educadores de capoeira, que conhecemos de música, então é fácil trazer essa criança para a realidade da capoeira, tá bom? Que nem eu posso trabalhar músicas infantis para desenvolver a matemática, né? Amanhã é dia santo, 1, 2, 3, dia de povo de Deus, 3 com 3, 6. É claro que a criança ela não vai desenvolver a matemática, mas ela, como vocês viram anteriormente, ela tem um contato já com musicalização e isso vai fazer um processo de assimilação de informação. Eu posso também estar trabalhando com ela, ó, assim, ó. A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U. Vem criança, vem brincar. Então essa musiquinha que eu cantei pra vocês, ela tá falando o quê? O A, E, I, O, U, né? Então, ou seja, já são as primeiras palavrinhas, né, do alfabeto que elas têm contato. Então, isso vai fazer parte da realidade dessa criança, vai fazer com que ela goste de fazer capoeira, vai fazer com que ela desenvolva as outras áreas através das aulas de capoeira, tá bom? Oi, Jaque! Que bom! Fica aí com a gente, viu? Fica aí com a gente. Pessoal que tá chegando aí, estou ministrando um curso, tá bom? De desenvolvimento infantil. Estou usando como base Piaget, tá bom? Como uma referência, tá? E eu tô falando do desenvolvimento de crianças de 2 a 3 anos de idade, tá bom? Esse segundo pilar de Piaget, ele fala dos 2 aos 7, porém, como eu só tenho 15 minutos, eu vou falar apenas 2 e 3 anos, tá? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Tá. E aí, a criança também, ela distingue formas e objetos, né? Então, aqui ela consegue, criança dessa faixa etária, então ela consegue distinguir um objeto do outro. Então, ela vai saber que o atabaque é diferente do pandeiro, que é diferente do que o berimbau, que é diferente do agogô. E eu posso também estar utilizando outras referências para ela. Então, apresentando para ela uma bola, apresentando para ela, sei lá, uma borracha, né? Isso nas minhas aulas. Porque a ideia é fazer com que, se ela não tenha isso desenvolvido, a ideia é que ela já tenha, tá bom? Mas nós como educadores, a gente tá sempre ajudando que ela desenvolver, tá bom? Então aí nessa imagem, quando a gente fala sobre distinguir formas e objetos, é exatamente apresentar para elas diversos tipos de objeto e as formas desse objeto também, tá bom? Aqui a gente tem uma relação do tamanho, né? Então a criança, nessa faixa etária, ela tem uma percepção do que é grande e o que é pequeno. Deixa eu virar a câmera aqui. Então a gente nas aulas, que nem o exemplo, aqui nós temos um pandeiro adulto e um pandeiro infantil, né? Então, se ela não sabe, né, interessante, né, de acordo com os dados, ela já sabe distinguir. Mas nós, como educadores, a gente fica fazendo o quê? Batendo na mesma tecla para que ela desenvolva. Então a gente pergunta qual que é o maior, qual que é o menor. Nas nossas aulas é interessante que você leve os instrumentos, tá bom? Pequeno. Por quê? Do tamanho dela, né? Então, na verdade, não é que é do tamanho dela, é um tamanho que ela consiga segurar. Que nem um exemplo, esse instrumento aqui, o pandeiro grande, nós adultos seguramos com uma mão, mas uma criança ela não consegue segurar com uma mão, ela vai segurar com as duas. E se ela segura com as duas, ela toca como? Então, por isso que a gente utiliza o que? Instrumentos menores, para que ela faça um processo do que? De espelho. Então, ela vai copiar o professor. Nós temos também berimbaus, né? Nós temos berimbaus pequenininho, então, que dá para essa criança tá tocando junto com o professor nas aulas, ok? Ela reconhece também figuras geométricas, tá bom? Então, que nem um exemplo, né? Aqui o pandeiro, que figura geométrica é o pandeiro, né? Círculo. Se você olhar o berimbau, que figura é o berimbau? É um triângulo. Se você olhar o cachixi, que figura é o cachixi? É um triângulo. Se você olhar a baqueta, né, de tocar o berimbau, que figura geométrica é? É um retângulo. E aí a gente vai trabalhando com as crianças, tá bom? Partindo, né? Então a gente pega de uma referência que ela já conhece. Então é claro, se ela não conhece
figura geométrica, a gente vai apresentar para ela através das atividades. Então a gente vai levar figuras geométricas. Isso os professores já fazem em sala de aula, tá bom? E nós, como professores especialistas em capoeira, a gente leva instrumentos para fazer essa associação de informação, tá bom? Noção espacial. Então olha só que riqueza é uma roda de capoeira, né? Então a criança, ela tem um círculo onde ela faz os seus movimentos corporais dentro desse círculo. Então ali ela já está desenvolvendo o quê? Noção de espaço, tá bom? Então ela tem uma limitação de espaço. E aí tem uma outra situação que é ela fazer o jogo com o seu coleguinha. Então tem uma relação de distância dela para o seu colega para que ninguém se machuque. Para quem tá tocando o instrumento aqui, quando vocês olham nessa figura, tá bom? Essa figura de ilustração. Então tem um distanciamento também de um instrumento para com o outro, para que eles não se choquem, para que as pessoas tenham conforto. Então as aulas de capoeira, elas estão o tempo todo trabalhando essa questão de noção espacial. É claro que a criança ela já vem com uma noção disso, né? Da noção espacial. E a gente, nas aulas de capoeira, a gente vai o quê? Potencializando isso, tá? Aqui a gente pode fazer até uma associação com a questão de noção espacial, mas aqui a ideia dessa imagem é apresentar para vocês o seguinte, que a criança ela já consegue repetir uma sequência numérica, então é claro, de 1 a 10, né? Então a gente pode fazer, que nem um exemplo, aí vocês estão vendo uma roda de capoeira e a gente numera elas. Vamos supor que tenha 10 criancinhas lá sentadas. Então a gente numera de 1 a 10 e aí fala assim, olha, vai entrar na roda o número 13 e o número 5, um exemplo. Então, além de eu desenvolver a questão da atenção, né? Então a criança ela tem que estar atenta para participar da aula. Ela também está desenvolvendo essa questão do raciocínio matemático. Claro que ela já vem com isso pré-desenvolvido, está no processo de desenvolvimento, mas durante as aulas a gente consegue de muitas maneiras tá desenvolvendo esse raciocínio matemático. Que nem um exemplo aqui no pandeiro, né? O pandeiro. Normalmente a gente fala para elas o quê? Que o pandeiro ele faz o som do café com pão, né? Café com pão, café com pão. Mas eu posso falar para ela o seguinte, olha, são 4 batidinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, através do ritmo da capoeira, eu também desenvolvo esse raciocínio matemático. Quando a gente está tocando berimbau, então eu posso estar falando para ela o seguinte, olha, são 5 batidinhas. 3 com a pedra, estão 1, 2, 3 e 2 sem. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Então, nos próprios instrumentos da capoeira, a gente consegue também estar potencializando esse raciocínio matemático na criança, tá? Dando continuidade. Aqui é a identificação do esquema corporal. Então, o esquema corporal é a criança conhecer o seu corpo, né? Então, cabeça, a gente tem essa musiquinha que fala muito disso, né? Então, tem que ela canta o seguinte, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então, a gente fortalece isso com essas musiquinhas. Nas aulas de capoeira, a gente pede para eles baterem palma. Além disso, que nem quando vai ensinar algum movimento, então, um exemplo... A gente vai fazer um movimento do rabo de arraia, um exemplo. E aí a gente fala, crianças, olha, as 2 mãos no chão, um pé no chão e um outro no alto. E aí ela vai desenvolvendo esse raciocínio do rabo de arraia, entende? Então, assim, é muito importante ela ter essa consciência corporal, para ela ter o aprendizado dos movimentos em tudo, né? A consciência corporal, do esquema corporal, ela é essencial sempre. Mas a gente tem diversas formas de estimular. Então, eu estou passando para vocês o seguinte, como que nós desenvolvemos esse esquema corporal na criança? Então, a gente utiliza o quê? Musiquinhas. Que nem um exemplo, eu trabalho com as crianças com essa faixa etária, a questão da consciência corporal na musicalização. Que nem um exemplo, a gente trabalha a questão de expressão, né? Então, eu já cantei essa musiquinha anteriormente, eu vou cantar ela agora. E aí a gente faz assim pra ela, ó, como é que pode, né? Então ela vai aprender a música e o gesto corporal.
Como é que pode um cabrito vira bode, tartaruga dá mancada, lagartixa dá risada? Então, através dessa musiquinha, não essa, mas várias músicas, a gente trabalha a questão da consciência corporal. E aí, esse trabalho, então, ela vai identificar o seu corpo, ela vai imaginar esse animalzinho na cabeça dela, ou que você está passando para ela. E aí, além dela desenvolver, ela potencializar a questão corporal, ela também vai potencializar o raciocínio dela, o controle emocional dela, então, dos gestos, né? Então, um exemplo, como é que pode? Então, assim, uma criança quando tá com dúvida, né? Como é que pode? Como é que pode? Um cabrito, então ela faz o gesto do cabrito, vira bode, então a barbinha do bode. Tartaruga dá mancada e lagartixa dá risada, né? Então, ela aprende a musiquinha da capoeira, ela desenvolve consciência corporal, a aula é prazerosa para ela e desta forma bem simples, tá bom? Deixa eu dar continuidade aqui. Estamos quase acabando. Um probleminha que nós temos é a questão do egocentrismo, né? Então, crianças que elas não dividem, né? Isso, na verdade, faz parte do seu processo de desenvolvimento, mas dependendo da forma que ela é estimulada em casa, é pior. Que nem um exemplo. Quando se tem um irmãozinho maior e um menor, né? Aí vamos supor que o irmão maior esteja brincando com um pandeiro, um exemplo. Aí o irmão maior tá em casa brincando com um pandeiro, com um controle remoto, que seja. Aí o irmão mais novo fala assim, eu quero. E aí o irmão mais velho não vai dar e vai começar aquela birra, né? Quero, mas não quero, aquela briga como vocês podem ver nessa imagem. É meu, posso, não posso. E aí normalmente o que o pai faz? O pai pega e dá pro menor. Ou seja, isso é errado. Né? Então você tá fazendo o quê? Você tá potencializando esse egocentrismo dela achar que tudo é dela. Então, como que eu faço isso? Como que eu lido isso nas aulas? Que nem um exemplo. Se eu for levar um pandeiro para dar uma aula para 10 crianças dessa faixa etária, eu faço um combinado. Olha, cada um vai tocar um pouquinho. O que não pode acontecer de forma nenhuma é eu dar esse instrumento na mão de uma criança e só ela toca. Tá errado. Então eu estou fazendo o quê? Potencializando essa questão egocêntrica. Então, nas aulas da capoeira, a gente tem que tratar todas as crianças iguais, a gente não pode extinguir nenhuma, tá? Então, se você levou um instrumento, todas têm que tocar esse instrumento. Você tem que fazer um combinado. Se de repente não der para eles tocarem, pela questão da atividade que você vai ministrar, então você faça um trato com elas da próxima aula e eles tocarem. E assim, eles têm memória, viu? Eles vão te cobrar. Você fala assim, ei, professor, cadê o instrumento que o senhor me prometeu? Então é importante você, como professor, cumprir, honrar a sua palavra, porque senão você vai perder esse trato com eles. Então tudo é uma questão negociável, tá? E você que é pai, você que é mãe, tem que fazer com que o irmão mais novo respeite o mais velho, e o mais velho respeite o mais novo. Ninguém é o queridinho lá, então tem que entender isso. Estão brigando por causa do controle? Pega o controle dos dois, conversa com eles. Enquanto não tiver um acordo, ninguém mexe. Então tem que trabalhar essa questão de acordo, porque senão você frustra o mais velho ou frustra o mais novo, tá bom? Beleza, galera? Alguém tem alguma perguntinha para fazer aí? Não? Então hoje foi nossa aulinha do P15, tá? O que é P15? Então é formação profissional em 15 minutos, então tem uma duração de 15 minutos de conhecimento de excelência para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, neste mesmo horário, estarei com vocês dando continuidade. Hoje nós vimos o desenvolvimento de crianças de 2 a 3 anos. Amanhã nós vamos estudar de 4 a 6 anos. Beleza? E é importante vocês saberem essa questão de faixa etária, tá? Que nem um exemplo, criança de 2 não dá para desenvolver criança de 5, é uma outra realidade, tá bom? Ou você vai, se você trabalhar com criança de 2 e 5 anos na mesma aula, uma vai ser beneficiada e a outra vai ser prejudicada por conta do estímulo, porque apesar da faixa etária a diferença ser pouca,
mas a capacidade de raciocínio, capacidade de acervo motor é totalmente diferenciada. A questão de equilíbrio, força, até mesmo de regras simples, elas não têm essa percepção, tá bom? Então a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos aí disseminar conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando, galera, eu estive 10 anos dentro de um campo universitário estudando, investi mais de 10 mil reais, mais de 40 mil reais em cursos, formações e tal, e eu estou ministrando isso para vocês, tá bom? Para vocês aí potencializarem o seu trabalho, para que vocês tenham reconhecimento e um emprego preservado, beleza? Um abraço, até amanhã, fique com Deus.